Em consequência dos efeitos acumulados da conjuntura económica internacional, o mercado de hotelaria em Portugal foi um dos mais afetados pela crise. Durante o primeiro semestre deste ano, o aeroporto de Lisboa registrou menos 7% de voos que em igual período de 2008, o que correspondeu a uma redução de 5% do número de passageiros que por aí transitaram. Esta redução é em grande parte explicada pela retração económica no Reino Unido, o principal emissor de turistas para Portugal. A situação não foi mais grave porque se verificou um aumento de visitas de turistas espanhóis. Segundo fontes do turismo de Portugal, nos primeiros 8 meses do ano, a Espanha ultrapassou a Alemanha e tornou-se o segundo mercado emissor de turistas para o nosso país. De janeiro a agosto deste ano, foram registadas mais 10.500 dormidas de cidadãos espanhóis que no mesmo período de 2008. As regiões de Lisboa e do Algarve foram das mais afetadas pela crise, com quebras que ultrapassam os 10% nas dormidas. A Madeira, onde esse número caiu cerca de 12%, também sofreu as consequências da sua dependência dos mercados externos. Nos Açores, o setor seguiu a tendência de quebra, que contudo foi menor que em 2008. Embora na zona do Douro se tenha verificado um aumento da procura, no norte do país, onde a oferta de unidades hoteleiras cresceu quase 3%, a crise foi evidente, já que se registou na região uma quebra de 3,5% no número de dormidas. O Alentejo constituiu uma exceção, já que foi a região do país mais procurada para turismo de habitação. É de salientar que os feriados em junho e a conjuntura económica desfavorável contribuíram para o aumento da procura de destinos nacionais, resultando num bom desempenho do mercado interno. No período de janeiro e junho de 2009, os portugueses contribuíram com 5,5 milhões de dormidas na hotelaria, valor que representa um acréscimo de 1,5% em relação ao primeiro semestre de 2008. Mas a crise foi bem visível nas vendas a não residentes. Os 10,5 milhões de dormidas equivaleram a um decréscimo de quase 13,5% no mesmo período. Contudo, a hotelaria nacional está a apostar em melhores dias. De acordo com a mais recente informação de mercado da consultora imobiliária Aguirre Newman, referente ao primeiro semestre de 2009, o aumento da oferta turística de Lisboa em 2008 correspondeu à abertura de 4 novos hotéis, o que trouxe ao mercado cerca de 800 novos quartos. Para o período de 2009 a 2011, está prevista a abertura de mais 59 unidades, totalizando uma oferta adicional de quase 7.300 quartos. A maioria dos portugueses está já consciente da imperiosa necessidade de lançar um ambicioso projeto de recuperação do nosso património edificado. Património histórico degradado, espaços públicos abandonados e milhares de habitações devolutas sem um mínimo de condições para dar uma casa condigna a todos os que, jovens ou idosos, dela tanto necessitam. E a urgência deste processo de reabilitação urbana, que além de nos reconciliar com o passado e garantir o futuro, dará no presente um forte impulso à economia nacional e ao emprego, é particularmente sentida por aqueles que desenvolvem a sua atividade no setor imobiliário. A reabilitação é um processo muito complexo e a necessidade de se perceber como é que se consegue fazer reabilitação, salvaguardando os legítimos interesses de todos os interessados, dá uma enorme complexidade e a necessidade de, por processos sucessivos, irmos melhorando a forma de fazer reabilitação. É um processo, por ser complexo, leva mais tempo, o imobiliário já de si não é uma indústria rápida, nunca foi, e a reabilitação urbana é, se calhar, o dobro, leva o dobro do tempo do que levaria um processo de construção normal. Em todo caso, é um processo, como disse, absolutamente imprescindível e necessário. Como arquiteta e como cidadã, lógico, acho que basta olharmos à nossa volta, aliás, desde que saímos de casa até aos nossos empregos, nós temos a noção exata de que a reabilitação é algo de que todos necessitamos. A tradição e a identidade, se nós não a preservarmos, daqui a uns anos os nossos filhos, os nossos netos, o que é que vão mostrar? De modo que, paralelamente a toda a questão atual, temos que pensar que se pensarmos no futuro, há todo este património que temos o dever e a responsabilidade de deixar para as gerações futuras. Além de que
é muito mais sustentável, é uma atitude muito mais sustentável reabilitarmos o nosso parque edificado do que, por exemplo, continuarmos a construir desalmadamente e ocupar espaços livres. A arquiteta Margarida Caldeira foi um dos profissionais do setor que participou no primeiro pequeno almoço de debate que a revista Vida Imobiliária realizou recentemente, integrando um ciclo de eventos subordinado ao tema Reabilitar as cidades. A reabilitação é obviamente uma prioridade para uma vida sustentável da cidade. É uma prioridade para que esta sociedade tenha o seu lugar no turismo internacional que devia ter, porque realmente temos uma cidade maravilhosa, não só Lisboa, como também o Porto e outras cidades de Portugal, maravilhosas, mas em que o centro da cidade está muito degradado e precisa de ser reabilitado. No primeiro encontro deste ciclo, que foi patrocinado pela empresa multinacional de serviços imobiliários CB Richard Ellis, foi apresentado e discutido o novo regime jurídico da reabilitação urbana, aprovado pelo Conselho de Ministros de 3 de setembro deste ano. O Dr. João Torroães Valente, do escritório de advogados Uria Menendez, que apoiou esta iniciativa, é um defensor assumido da nova lei. Eu acho que este caminho traçado pelo Governo com este novo diploma complementa em muito aquilo que já existia ao nível das sociedades de reabilitação urbana, ao nível da celeridade dos processos que vem impor mais. Portanto, nesse sentido, é uma medida positiva porque torna célere um processo que já de si é moroso e é complicado e é burocrático e portanto, tenta torná-lo mais célere. Em alguns aspectos, a lei colheu o apoio unânime de todos os participantes no encontro, que lhe reconheceram algumas medidas positivas. Francisco Rocha Antunes, um gestor de promoção imobiliária da John Neild e Associados e chairman da Associação Internacional ULAI, Urban Land Institute, foi um deles. Esta nova lei tem algumas vantagens e vem acrescentar à lei anterior alguma clarificação nos procedimentos. E pensa-se que com isso há um sinal claro de que é uma tendência a manter e que todos os operadores do mercado, todos os proprietários, todos os inquilinos vão ter que aprender a ajustar-se a uma realidade nova, que é a necessidade de deixarmos de degradar as nossas cidades e de as tornarmos, de facto, cidades vivas como todos queremos. Pedro Seabra também reconhece alguns méritos à nova lei. Esta nova lei vem tentar criar alguns novos mecanismos, tem aspectos positivos, não há dúvida que tem aspectos positivos na fiscalidade, nomeadamente ao nível das mais-valias, e tem um aspecto positivo ao tentar resolver a questão de ir para tribunal ou não ir para tribunal na questão dos inquilinos. Portanto, aqui há uma norma que pode-se evitar ir a tribunal para realmente resolver a questão dos inquilinos desde que haja um projeto de reabilitação. Mas o novo quadro legal não conta com o apoio entusiástico de todos os que participaram no encontro promovido pela Vida Imobiliária. E o presidente da CB, Richard Ellis, em Portugal, deu voz a algumas das críticas que lhe são feitas. Uma nova lei muito intrincada, uma nova lei muito complicada, seguramente muito atrativa para dar muito trabalho a advogados e para dar muita discussão que nunca terminará. Uma lei que levanta uma questão, por exemplo, sobre a propriedade privada, já que prevê a venda forçada de ativos em determinadas circunstâncias, o que os proprietários vão se opor e vão discutir com todos os meios possíveis ao seu alcance para discutir realmente algo que parece pelo menos duvidoso. No que se refere à venda forçada de ativos, prevista neste novo quadro legal, as associações representativas dos proprietários de imóveis chegaram a levantar a questão da inconstitucionalidade da lei. O tema dos proprietários poderem vir litigar contra a entidade gestora, contra o município, para, de alguma forma, discutir a venda forçada. Eu acho que isso poderá vir a ocorrer. O tema da inconstitucionalidade já foi colocado em sede própria e o Tribunal Constitucional já se pronunciou sobre isso, declarando claramente que não é inconstitucional a norma. Portanto, o tema já não se coloca, embora tenha sido levantado pela Associação dos Movimentos de Proprietários, designadamente, a venda forçada de imóveis que até agora não era possível. Caso um proprietário não execute a reabilitação urbana que deve executar, a partir deste momento os municípios ou as entidades gestoras mandatadas ou com poderes delegados pelo município podem obrigar os proprietários, se os proprietários não fizerem as obras necessárias no sentido de reabilitar os seus imóveis degradados, podem obrigá-los a vender esses mesmos imóveis a terceiros que os comprem e que assegurem e se obriguem a cumprir as obras que são necessárias. Da mesma maneira foi criado o arrendamento dito forçado para também proprietários que não queiram ou não possam, porque não têm capital para o fazer, porque estão descapitalizados,
executar estas obras necessárias e coercivas, nessas situações, se o não fizerem, ficam obrigados a arrendar esse mesmo imóvel, no sentido de, com o rendimento resultante desse arrendamento, se poder fazer face aos custos incorridos pelo município ou pela entidade gestora com as obras de reabilitação. Neste encontro de profissionais do imobiliário, também foi salientado que não basta legislar para resolver os problemas na sociedade portuguesa. Reabilitar é fundamental fazê-lo com alguma escala, com alguma dimensão. E para fazê-lo com alguma escala e com alguma dimensão, é preciso resolver um problema que não se resolve criando novas leis de reabilitação. Resolve-se resolvendo realmente o problema dos arrendamentos antigos, porque enquanto num quarteirão houver um inquilino que impede a reabilitação, esse quarteirão não é reabilitado. E, portanto, há muita coisa que é preciso, a jusante desta questão, resolver para que realmente possa funcionar. E no domínio da reabilitação urbana, isso é bem sentido. A arquiteta Margarida Caldeira, que dirige os projetos da Sociedade de Arquitetos e Designers Broadway Malian, em Portugal, Angola e Brasil, referiu-nos alguns dos problemas de natureza burocrática que teve de enfrentar na reabilitação e requalificação de um projeto que assinou. Foram cerca de talvez 2 ou 3 anos para conseguirmos licenciar um edifício daquela natureza. Não se coaduna com nenhuma atitude que nós todos, enquanto cidadãos, temos que encarar. E quem foram os responsáveis por tanto tempo perdido na recuperação da Estação do Rossio e espaço público adjacente, o Largo Duque de Cadaval, antes um triste logradouro para estacionamento de automóveis no centro nobre de Lisboa, que está agora cheio de vida e se recomenda a todos, nacionais e estrangeiros? Eu acho que é uma máquina complexa, um licenciamento no edifício, há muitas entidades envolvidas. Eu diria aqui que realmente funcionou, o IPAR funcionou bem, portanto nós tivemos o diálogo que teríamos. A própria Câmara, quando estamos a lidar com os técnicos e parece que funciona bem, mas depois há uma máquina burocrática, digamos, que realmente é morosa. A reabilitação é um negócio interessante, que de médio e longo prazo e que atrairá investidores, já atrai e continuará a atrair investidores. Neste momento terá que acontecer a uma velocidade mais moderada, porque é difícil que o financiamento bancário seja tão importante para a reabilitação como terá sido em anos anteriores. Será desta que o processo de reabilitação urbana da capital vai avançar? A 11 de novembro, na sua segunda reunião após a tomada de posse, o novo executivo da autarquia lisboeta, presidido por António Costa, aprovou na sala de reuniões do espaço do Conselho a contratação de empréstimos, que poderão atingir um montante de 120 milhões de euros, destinados ao financiamento do plano de investimento prioritário em ações de reabilitação da cidade. Para o financiamento deste plano, concorrem a 58,9 milhões de euros dos fundos a contratar junto do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, IHRU, e do Banco Europeu de Investimento, por um prazo de 30 anos. E dos bancos Banca Infrastrutturi Innovazioni e Sviluppo, BIIS, italianos, e Banco Português de Investimento, BPI, que se propuseram financiar até 61,1 milhões de euros por um prazo de 20 anos. Recorde-se que esta proposta terá posteriormente de ser apresentada e aprovada em Assembleia Municipal, o órgão autárquico que, num passado recente, no anterior mandato, tinha chumbado uma proposta de teor semelhante. A Lei das Finanças Locais impõe uma aprovação por maioria absoluta dos membros da Assembleia Municipal em efetividade de funções, sempre que os efeitos de um contrato de empréstimo se mantenham ao longo de 2 ou mais mandatos. Com incidência no mercado imobiliário e também para efeitos de ulterior aprovação pela Assembleia Municipal, foram aprovadas na reunião do Executivo Municipal de 11 de novembro outras 2 propostas para a cidade de Lisboa. A alteração dos estatutos e da designação da EPUL, que se passará a designar EPUL, Empresa de Urbanização de Lisboa, EEM, e a fixação das taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis, IMI, que vigorará em 2010. O Panorama Imobiliário visitou a exposição Lisboa Planos e Projetos, uma cidade para as pessoas, aberta ao público no átrio de acesso ao Ministério das Finanças, situado na ala oriental do Terreiro do Paço.
As maquetas, painéis apresentados e um filme sobre o conjunto de planos de pormenor e planos de urbanização propostos para Lisboa deram-nos a conhecer as linhas mestras da Carta Estratégica de Lisboa para 2010-2024, a proposta de revisão do PDM para Lisboa, Plano Diretor Municipal, e o Programa de Investimento Prioritário para Ações de Reabilitação Urbana, que prevê a realização de cerca de 340 empreitadas em diferentes pontos da cidade. Estavam também expostos os vários planos de pormenor para a Baixa Pombalina, o Parque Mayer e a Avenida José Malhoa, e ainda os planos de urbanização de Alcântara e da área envolvente da Estação do Oriente. Além da maqueta do projeto das novas acessibilidades viárias e pedonais para a Colina do Castelo, também encontramos na exposição os 2 projetos da Sociedade Frente Tejo. Requalificação da Praça do Comércio Terreiro do Paço, da autoria do arquiteto Bruno Soares, e o novo Jardim de Lisboa, na Ribeira das Naus, bem como o projeto para o novo Museu dos Coches e outras propostas de reabilitação de edifícios e áreas emblemáticas da cidade. O projeto África.Conte, que será um centro cultural dedicado à arte africana contemporânea, nos terraços das Tercenas do Marquês, junto à Avenida 24 de Julho, e o projeto de reabilitação do Teatro Capitólio, no Parque Mayer, futuro Teatro Raul Solnado. Todas estas intervenções da autarquia no desenho do futuro da cidade de Lisboa serão guiadas no curto prazo pelo Plano Diretor Municipal, que está em fase de elaboração, e assentam num outro documento, a Carta Estratégica de Lisboa, que tem como horizonte o ano de 2024. No final da visita à exposição Uma Cidade para as Pessoas, o Panorama Imobiliário foi ao encontro do responsável pelo planeamento dos espaços urbanos da capital, o vice-presidente da Câmara. Eu estou convicto que se nós tivéssemos um grande projeto metropolitano, Lisboa daria um enorme salto, porque se olhar de facto para a economia portuguesa, o maior potencial de crescimento económico está efetivamente na área metropolitana de Lisboa, do ponto de vista da acumulação da riqueza, da acumulação do saber, do conhecimento. E, portanto, ancorar bem esta área metropolitana nas suas relações internacionais, TGV, Novo Aeroporto e todas as suas ligações, e apostar num governo, efetivamente, na área metropolitana, é evidente que era o passo fundamental para um outro equilíbrio urbano neste território. Na próxima semana levaremos até vós a entrevista em que o arquiteto Manuel Salgado, recordando o passado da cidade, projeta o seu futuro.